Olá, queridos amigos, queridos irmãos. Que bom mais uma vez estar aqui com vocês. Mais um domingo, mais uma semana começando. Que bom é poder, mesmo à distância, ter a oportunidade de entrar dentro da sua casa, no seu lar, na sua família. Que essa mensagem o encontre bem sobre as asas do nosso Senhor, sobre as bênçãos de Deus também. Quero mandar um grande abraço para a nossa igreja lá no Gasparini, lá no Parque Jaraguá, lá na Vila São Paulo. Lá no Horto, lá na roça. Como é bom, como é gostoso estar lá, né? Também para o Meridota, para o Bela Vista, que é a nossa sede. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado. E nas nossas lutas e dificuldades, que a gente jamais esqueça que Jesus está conosco. Nesse momento eu gostaria de convidar você a cantarmos juntos. Eu aqui e você aí na sua casa, nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor.
Que maravilha louvarmos ao Senhor juntos. Amigos, nesse momento também nós vamos ouvir uma mensagem sobre saúde. Nesses domingos eu também quero reservar sempre 4, 5 minutinhos para nós ouvirmos dicas e orientações sobre a nossa saúde. Vamos assistir a de hoje? Eu gosto muito de ter horários para dormir e para levantar. Gosto de dormir cedo e gosto de levantar cedo. Levanto de manhã, geralmente por volta das 5 da manhã. Trabalho durante o dia, costumo chegar em casa sempre por volta das 4 da tarde, entre as 4 e as 5 da tarde. Quando chego do trabalho, é logo tomar banho e já saio do banho com o pijama. E então, depois o lanche, então o jantar, o lanche. Espero algum tempo ainda, conversar com a família, às vezes alguma meditação, alguma coisa, e depois então, quando já fez aquele tempo determinado, que eu me sinto bem disposto para poder dormir, é o horário que eu vou dormir. Gosto de dormir cedo, por volta mais tardar, 8 horas já estou dormindo, quando mais tardar, mas é hábito geralmente por volta aí entre as 7 horas, por aí, horário que eu estou realmente com certeza dormindo. Depois do pôr do sol, quando a luminosidade, o brilho do dia começa a diminuir, o corpo percebe que a noite está chegando e começa a se preparar para uma noite de repouso. O cérebro então produz alguns hormônios, como o hormônio do crescimento e a melatonina. Esses hormônios então favorecem um sono bastante reparador. É importante salientar que esses hormônios são produzidos a partir das 9 ou 10 horas da noite. Então, uma pessoa que dorme muito tarde, por exemplo, ela vai dormir 1 hora da manhã e ela permanece assistindo televisão, ou lendo, ou estudando, o brilho da energia elétrica, da luz que entra nos olhos, prejudica a produção desses hormônios. Então, essa pessoa vai dormir tarde e vai perder o benefício reparador que essas substâncias têm. Portanto, uma pessoa que dorme cedo, vai para a cama cedo, antes da meia-noite, ela vai ter os melhores benefícios. Eu acordo muito bem disposto, já com o corpo bem descansado, com vontade de levantar-se da cama, porque eu já dormi o suficiente e tenho uma boa disposição, levanto cedo, gosto de levantar cedo e sinto o corpo muito bem descansado. A maioria das pessoas, eu diria que em torno de 80%, necessitam de pelo menos 7 ou 8 horas de sono por noite. Uma pequena porcentagem precisam mais horas de sono e uma outra porcentagem menos horas de sono. Entretanto, algumas pessoas que dormem muito pouco, elas futuramente serão vítimas de alguns problemas de saúde. A falta crônica de sonos pode levar ao estresse, à depressão, ao envelhecimento precoce. Inclusive, hoje está se descobrindo que dormir pouco pode levar até ao ganho de peso e ao diabetes. Um bom teste para saber se você está dormindo o suficiente é perceber como é a sua rotina de sono nos seus dias de folga ou nos finais de semana. Se você sente necessidade de dormir muito mais durante os finais de semana do que você dorme durante a semana, é porque você está realmente com deprivação de sono, ou seja, horas atrasadas, e está tentando repor isso no final de semana. Olha só que maravilha. Nós somos o templo do Espírito Santo. Vamos levar a sério as recomendações com relação à nossa saúde. Queridos amigos, hoje o título do sermão desta noite é A Figueira Seca. É um episódio da vida de Jesus que está escrito lá no livro de Marcos, no capítulo 11. Vamos abrir nossa Bíblia, Marcos 11, a partir do versículo 12 de Marcos 11. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se,
dela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Agora acompanhe no versículo 20, que é a história quando eles voltam. E passando eles pela manhã, quando eles estão voltando do templo, viram a figueira seca, que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Veja, pouquíssimas vezes nós encontramos palavras rudes de Jesus. E mesmo nas palavras rudes, ele não pecou porque ele queria ensinar uma lição. Nós aqui encontramos algumas pessoas, alguns tipos de pessoas que existiam na época de Jesus. Jesus aqui está fazendo uma aplicação aos líderes, à igreja daquela época. A figueira representava aquela igreja. E quem era a igreja daquela época? Os fariseus foram o grupo que mais interagiram com Jesus. Como partido, eles surgiram no 2º século a.C. Eles acabaram desenvolvendo uma separação étnica e ritual de todos os outros. Eles enfatizavam excessivamente os mandamentos e a tradição dos anciãos, e principalmente a purificação ritual. Eles eram o grupo mais popular e importante na época de Jesus. Existiam também os saduceus. Eles eram, dentro do Sinédrio, os principais opositores dos fariseus. Eles viam que na política era o caminho que Israel deveria tomar e se associavam muito ao sumo sacerdote. Eles aceitavam como inspirado apenas o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e não acreditavam em anjos, demônios e ressurreição. Você nota algumas vezes eles entrando em confronto teológico com Jesus a respeito desses assuntos. Eles foram os que mais cooperaram para matar Jesus. Existiam também os zelotes, a parte militar do povo judeu. Eles eram muito patriotas e tinham uma motivação religiosa extrema. As suas crenças se assemelhavam à dos judeus, mas não aceitavam nenhuma forma de governo. A grande revolta zelote de 66 d.C. resultou na destruição de Jerusalém. Você pode acompanhar isso nos livros de história, quando Tito, a pedido do seu pai, que era o imperador de Roma, destruiu Jerusalém. Simão, um dos discípulos de Jesus, foi um zelote. Ele é conhecido como Simão Zelote. Existiam também os essênios. Esses poucos aparecem na história da Bíblia. Eles levavam a ideia do farisaísmo ao extremo. Eles eram celibatários, não se casavam e viviam no deserto. Viviam em uma comunidade, algumas comunidades, e odiavam as pessoas de fora da comunidade. Quando nós estudamos a respeito dos manuscritos do Mar Morto, os manuscritos de trechos da Bíblia que foram achados na comunidade de Qumran, nós conhecemos uma comunidade essênia. E por último, um grupo um pouco mais tardio dos 5. E também pouco se sabe sobre ele, mas tem algumas referências bíblicas e elas todas são negativas. São os herodianos. Tinham estreita relação com os saduceus e com o Sinédrio. Eram galileus. E o oposto dos zelotes, eles desejavam que os descendentes de Herodes governassem a Palestina. Esses são os grupos que existiam no Sinédrio e que interagiram com Jesus nos evangelhos. Agora que nós entendemos cada uma das pessoas envolvidas, vamos entender o contexto da história. Em primeiro lugar, não era tempo de figos. Naquela época ali na Palestina, as figueiras não davam o seu fruto. Porém, para aquela figueira em especial, demonstrou que tinha uma folhagem densa de frutos. É-se conhecido na cultura hebraica e na cultura ali daquele lugar onde Jesus estava ali fazendo seu ministério, que às vezes mesmo os brotos da figueira, antes de se tornarem figos, eram comestíveis. É um tipo especial de figueira daquela região. Então quer dizer que quando as pessoas viam a folhagem, uma folhagem grande e volumosa, eles sabiam que não iam achar figos, mas eles sabiam que poderiam achar os brotos da figueira. E os brotos eram comestíveis. Nada que Jesus faz no seu ministério não tem uma intenção. E a intenção era mostrar algo muito importante para aquele povo e para nós. Não tinha fruto. Mas não era época de fruto. Mas demonstrava o quê? Uma densa folhagem.
É possível estar perdido dentro da igreja? Sim, é possível estar perdido. É possível demonstrar exteriormente uma folhagem bonita, vistosa, mas não ter frutos? É possível não ter frutos. E para aquela figueira em especial, Jesus disse assim, nunca jamais alguém coma de ti fruto. Uma espécie de maldição. Veja, gramaticalmente falando, Jesus usou um negativo duplo. Mecete, um 10. Significa que de nenhuma forma, em hipótese nenhuma, aquela figueira a partir daquele momento poderia dar fruto. Nem naquela estação, nem na próxima, nunca mais, jamais daria fruto. Os discípulos viram naquela figura de linguagem que algo iria acontecer com aquela figueira, mas eles foram, segue-se então a purificação do templo, e na volta nós vamos ver o que eles viram e entender o que Jesus queria dizer. Ali, queridos, ali era muito fácil de entender que o contexto da história era a improdutividade de Israel. A esterilidade daquela figueira representava a improdutividade do povo que foi escolhido. O povo que era seu, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O povo separado, o povo abençoado, o povo diferente, que Jesus queria que fosse um exemplo para os outros povos, era improdutivo, era estéril. Se você for ver a mesma história repetida em Mateus. Em Mateus, no capítulo 25, 38, Jesus pronuncia para os fariseus, os zelotes, os saduceus, os essênios, os herodianos, todos aqueles que a gente ouviu há pouco tempo, a vossa casa ficará deserta. Jesus tinha falado para eles que se eles não tiveram produção até aquele momento, eles também não teriam nunca mais. Jesus em Mateus 23 também censura as pretensões hipócritas do povo que era dele daquela época. Se você for ver ali nos versículos 13 a 33, é conhecido como os ais dos fariseus. Ali Jesus olha para aqueles homens que tinham a luz, que receberam a bênção, mas não usufruíram, jogaram fora aquilo que eles receberam. E ali nos ais dos fariseus é possível ver toda a hipocrisia daquele povo que era para ser de Deus. Ali Jesus chama os fariseus de guias cegos, de insensatos, de hipócritas, de sepulcros caiados. É bem interessante essa parte. Sepulcros caiados era por quê? Porque por fora os sepulcros eram pintados, caiados, brancos, bonitinho, mas por dentro tinha o quê? Ossos, morte. Era assim a vida daqueles homens, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Serpentes. Era uma figura de linguagem forte. Jesus está expondo a hipocrisia. E a pergunta que eu tenho para nós hoje: e se Jesus entrasse na nossa igreja hoje? Se Jesus entrasse no templo dele hoje, que somos nós? Nós estamos durante a pandemia, nós estamos proibidos de se reunir, mas vamos entender o contexto da minha aplicação. Se Jesus viesse à nossa igreja hoje, como estamos na casa de Deus? Será que nós recebíamos os mesmos ais daquela época? Como estamos tratando a nossa religião nesse mundo? Quarta-feira, vocês ouviram a Letícia pregando. E ela disse que nós devemos ser exemplo para o mundo. Nós, como cristãos, devemos ser exemplos para as pessoas de fora. Nós devemos ser uma luz. As pessoas têm que ouvir a respeito de nós. Ver as coisas, cheirar as coisas. Tudo que nós fizermos tem que ser um exemplo positivo, porque senão nós estamos o quê? Cometendo os mesmos erros daquele povo. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, na página 587. Na figueira estéril, poderiam ler tanto o seu pecado como o seu castigo. Seca a maldição do Salvador, apresentando-se queimada, ressequida desde as raízes. A figueira mostrava o que seria o povo de Israel quando dele fosse retirado a graça divina. A advertência para todos os tempos. Há muitos que não vivem segundo a misericordiosa, abnegada vida de Cristo. Seus planos e cogitações têm por fim agradar-se a si mesmo. Queridos irmãos, queridos amigos, nós não podemos receber a mesma chamada de atenção de Jesus. Porque
naquela figueira, os discípulos entenderam como que seria o castigo daquele povo, que era o povo de Deus. E hoje nós que adoramos em espírito e verdade, todos nós somos o povo de Deus, mas corremos o mesmo risco de sermos infrutíferos. Veja o que fala também no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 147 e as páginas 392 e 395. Vivemos os derradeiros dias da história terrestre e é possível que não nos surpreendamos com coisa alguma no que diz respeito à apostasia e negação de verdade. A incredulidade tornou-se agora uma fina arte em que os homens trabalham para a destruição das próprias almas. Nós às vezes podemos estar trabalhando para a nossa própria destruição. Com toda a luz que nós recebemos nos últimos dias dessa terra, podemos estar tendo o mesmo destino daquele povo. Voltando, vivemos entre os perigos dos últimos dias. Uma fé superficial resulta numa superficial experiência cristã. Como nós queremos ter boa fé, como nós queremos ter uma super experiência cristã, se nós vivemos de forma superficial? Os homens daquela época viveram de forma superficial e receberam o seu castigo. Para eles, aquela figueira representava a sua vida improdutiva e inútil. E para nós, representa um exemplo e uma chamada de advertência. Voltando, a rebelião e a apostasia encontram-se no próprio ar que respiramos. Seremos afetados por elas a menos que pela fé façamos nossa alma desamparada segurar-se em Cristo Jesus. Só existe uma forma de nós termos sucesso nas nossas demandas atuais. Só existe uma forma, porque a rebelião, a apostasia, os ais dos fariseus daquela época chegam até nós também. E a única forma de não ser submetido a esta, vamos dizer assim, a esse estado terrível e infértil, é ser o quê? Segurar-se em Cristo Jesus. A figueira sem frutos representava a nação de Israel. Como que representava? A religião ritual, hipócrita. A árvore parecia boa, ter folhas, mas não era frutíferas. Uma vez eu visitei um garoto que estava muito rebelde, o pai pediu para visitar. Lá quando eu comecei meu ministério. E no final ele olhou para mim com muita sinceridade e falou assim: pastor, eu não vejo a hora de fazer 18 anos. E eu falei: mas por quê? Porque eu quero sair da igreja. Eu não suporto meus pais. Eu não suporto as regras da igreja. Infelizmente ele saiu e não voltou até hoje, pelo menos da última vez que eu me lembre. A religião ritual, hipócrita. Viemos à igreja no piloto automático. Viemos e estamos com o corpo sentado nos bancos. Talvez o corpo seu esteja me ouvindo, mas a alma, o espírito está longe das coisas de Deus. Isso é uma religião hipócrita. Querido, se é o seu, vamos dizer assim, se é essa a sua figura para os dias de hoje, não fique triste. Por favor, fique animado. Essa mensagem está chegando para você se despertar. Você pode ter frutos. Agarre-se à videira. Quem agarra a videira tem frutos. Nele nós temos frutos. Não adianta nós parecermos bons. Nós temos que ser bons. Outra coisa, a maldição. Quando eles voltam, no versículo 21, era um sinal de juízo iminente de Deus. Vou fazer uma pergunta para você. Que árvore de um dia para o outro seca até a raiz? Nenhuma praga consegue fazer isso. Então é óbvio que aquele momento que Jesus teve ali com a figueira foi um momento de milagre também. Um milagre ao contrário, né? Porque a figueira acabou morrendo. Mas é o quê? É uma forma espetacular de Deus mostrar o iminente juízo de Deus. Precisamos ter mais sinais? Precisamos aguardar mais encontros com Deus? Mais semanas de oração? Queridos, é iminente o juízo de Deus para quem não quer ser frutífero. Marcos 11, agora nos versículos 20 e 22. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé
em Deus. Poder da fé. Tenha fé em Deus. Eu quero aqui já, partindo para o final da mensagem desta noite. Tenha fé em Deus, porque existe cura para as figueiras sem frutos. Em primeiro lugar, você tem que entender, é que Deus espera que eu e você acreditemos e busquemos o seu poder. Os demônios também creem. Ser crente é muito pouco. Eu já falei isso algumas vezes e volto a insistir. Eu sonho com uma igreja cheia de cristãos, não de crentes. Cristãos de verdade, discípulos de Jesus. Deus espera que eu e você busquemos esse poder diariamente. Está disponível para quem quer salvo. Está disponível para quem está sério. Quando Pedro olha para aquela figueira totalmente seca, era um exemplo da vida de Israel. Era um exemplo de o que aqueles homens que expressavam ser de Jesus, mas a sua vida estava longe das coisas de Deus. Pedro falou assim, está vendo, Senhor, não tem mais jeito. Jesus olhou para ele e falou, tem de fé. Porque aqueles que buscam, recebem o poder. Em segundo lugar, Deus colocou o poder, o seu poder, à disposição dos fiéis, até para as coisas impossíveis. Pastor, o meu casamento está totalmente destruído. Tenha fé em Deus. Os meus filhos estão fora da igreja, longe dos caminhos do Senhor. Tenha fé em Deus. Para consertar as coisas exige um pouco mais de esforço, mas Deus é um Deus das coisas impossíveis. Aquela figueira morreu para nos dar o exemplo, mas Jesus tem um plano para todos nós. E o poder de Deus está à disposição dos fiéis. Basta uma ligação. Não de celular, mas basta de uma ligação entre a terra e o céu. E os milagres acontecem. E por último, o que pedimos deve estar em conformidade com as coisas e a vontade de Deus. Tiago 4,3 fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. O que nós possamos pedir hoje é a nossa salvação. Mas e aí, amigos? Como é que eu vou dizer para você? Então, acabou-se todas as possibilidades? Não. Veja, abra sua Bíblia em Lucas 13, de 6 a 9. Lucas, capítulo 13, de 6 a 9. E vem dizendo assim. Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Veja, outra figueira. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou. Era a vinha, mas tinha uma figueira ali. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que ela está ainda ocupando inutilmente essa terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe põe estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Numa vinha, não tinha nada a ver com figos, existia uma figueira. E durante alguns anos, ele veio, durante 3 anos, ele veio ver se tinha algum figo para comer e aquela figueira estava infrutífera, estava estéril, não tinha brotos. Quem sabe ela não tinha folhas, né? Que nem a figueira de Jesus. Mas a parábola diz que o dono daquela terra falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Esta figueira está inútil na minha terra. Quem sabe eu e você estamos inúteis na causa do Senhor, na casa do Senhor. Quem sabe já passou da hora de que sejamos arrancados daqui para não atrapalhar mais a obra de Deus. Mas sabe o que o viticultor falou? O que cuida da terra é a figura de Jesus. Deus diz, está inútil, arranque. Mas o viticultor que é Jesus, porque ele tem planos. Ele fala assim, Senhor, por favor, me deixa mais um ano. Eu vou tirar as ervas daninhas, vou escavar ao redor, vou colocar água. O estrume ali é a palavra para esterco, né, para fertilizante. Vou aguar, vou ver se tem alguma coisa, vou corrigir o pH da terra, vou fazer alguma coisa por ela. E se no final do ano ela não der nada, o senhor pode mandar cortar. Me deixa eu trabalhar 1 ano. Queridos amigos, o que significa isso? Simples.
A figueira estéril, que representava o povo de Israel, ela secou e foi jogada fora. Representava os fariseus, os saduceus e assim por diante. Mas existe uma figueira, que é infrutífera, que precisa de uma ajuda. E essa ajuda vem de quem? De quem ama cuidar da terra. E sabe a ajuda? É todo o esforço do viticultor, que nem mexe com figos, né? Ele é viticultor, mexe com outra cultura, mas ele quer trabalhar a terra, quer aguar, quer dar carinho, quer dar atenção. E a parábola termina sem contar o final da história. Mas a minha mente, eu tenho um final para essa história. Final do ano, quando o dono daquela terra veio, viu uma figueira cheia de figos. Pôde descansar debaixo dela e pôde comer figos gostosos e suculentos. Porque alguém lutou por ela. Porque alguém fez algo por ela. Nessa noite eu quero dizer que Jesus quer fazer algo por sua vida. Quem sabe eu falo para alguém que se sente infrutífero, que se sente seco, que se sente acabado, sem esperança. Jesus quer fazer algo por sua vida. Você quer deixar que Jesus trabalhe na sua vida? Que você frutifique? Que você tenha esperança? Eu quero. Eu desejo que Deus trabalhe todos os dias na minha vida. Porque sem o seu esforço, Senhor, eu não sou nada. E é por isso que todos os dias eu coloco a minha vida aos pés do Senhor. Você quer ter essa experiência também? Louvemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua grande misericórdia, pois Ele nos deu nova vida por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Assim, esperamos receber as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda para vocês no céu, onde elas não perdem o seu valor, não podem se estragar, nem ser destruídas. Alegrem-se por isso, embora agora seja necessário que vocês fiquem tristes por um pouco de tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês sofrem. Essas provações são para mostrarem que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que perde o seu valor é provado no fogo. Quanto mais a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para continuar firme. Assim, vocês receberão aprovação, honra e glória no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele, embora não o estejam vendo agora. Vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Esta alegria é o resultado da fé que possuem, isto é, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas perguntaram e investigaram com muito cuidado. Eles profetizaram a respeito da salvação que Deus ia dar para vocês e procuraram saber quando seria esse tempo e como teria de vir. O Espírito de Cristo que estava neles apontavam para esse tempo, ao descrever os sofrimentos que Cristo deveria suportar e a glória que viria depois. Quando os profetas falaram a respeito dessas verdades que vocês estão ouvindo agora, Deus revelou que o trabalho deles não era para o seu próprio benefício, mas para o bem de vocês. Os mensageiros da boa notícia do Evangelho, que falaram pelo poder do Espírito Santo mandado do céu, disseram essas verdades a vocês. São coisas que até os anjos gostariam de entender. Portanto, estejam prontos para agir. Continuem vigilantes e ponham toda a esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes e não deixem que suas vidas sejam dominadas
por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Ao contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando vocês oram a Deus, vocês o chamam de Pai. Ele que julga a todos do mesmo modo, de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto de suas vidas aqui na terra, vocês devem respeitá-lo, porque vocês sabem muito bem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que vocês herdaram de seus antepassados. Esse preço não é uma coisa que perde o seu valor como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo Jesus, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele havia sido escolhido por Deus antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos para o benefício de vocês. É por meio dele que vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Por isso, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, agora que vocês já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros de todo o coração. Pois pela viva e eterna palavra de Deus, vocês nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, não como filhos de pais mortais. Pois as Escrituras Sagradas dizem: todos os seres humanos são como a erva do campo, e a grandeza deles como a flor da erva. A erva seca, as flores caem, mas a palavra de Deus dura para sempre. Esta é a palavra que a boa notícia do Evangelho trouxe para vocês. Queridos amigos, queridos irmãos, nós não precisamos terminar como a figueira que secou, mas que o meu desejo é que você termine como a figueira que deu frutos depois de um ano. Queria orar por você e por sua família nesse momento. É possível? Feche seus olhos, vamos orar. Querido e maravilhoso Deus, que linda história. No começo parecia uma história que teria um final infeliz. Mas Jesus tinha outra história para contar sobre outra figueira. Uma figueira que foi tratada e trabalhada por Jesus. Nós somos essa figueira, Senhor. Por favor, venha trabalhar na nossa vida. Venha arrumar a nossa vida. Venha corrigir as nossas falhas. Para que nós possamos dar frutos, Senhor. Nós queremos ser árvores frutíferas do Teu reino. Por favor, Senhor, venha perdoar as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Venha nos ajudar, Senhor, a sermos mais fortes cada dia mais. Mas acima de tudo, Senhor, venha trabalhar em nossa vida. Venha nos dar aquilo que nós precisamos, para que nós saiamos de uma vida infrutífera para uma vida cheia de frutos. Por favor, Senhor, abençoe cada pessoa que está ouvindo e assistindo esse programa. O Senhor conhece as nossas lutas e conhece as nossas necessidades. Atenda-nos, Senhor, conforme o que precisamos, e que sejamos transformados pelo Teu poder. Guarda-nos, Senhor, para o Teu reino. Aumente a nossa fé em Ti, Senhor, e nos prepare para uma eternidade ao Seu lado. Nós queremos que o Senhor mude a nossa vida para o nosso próprio bem, para a nossa redenção. Fique conosco, Senhor, nos dê uma boa semana. Tudo que nós viemos a fazer, que tenhamos o sentimento que o Senhor está conosco. Nos abençoe, nos proteja, nos guie. Tudo isso nós Te pedimos, não porque merecemos, mas porque confiamos em Ti. E no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado por ter ficado conosco esses momentos. Obrigado por ter me permitido entrar no seu lar também. Que Deus abençoe você e sua família. E nesse momento eu convido você para terminar louvando ao Senhor. Vamos cantar juntos? Deus abençoe você. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Tchau.
chegado que um irmão quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração. Só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e contritos, Cristo atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão. Pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam,